E aí pessoal, tudo bem? Como sempre, eu sou o Japa Rico. Hoje começaremos a 8ª aula do trader do José. E aí, respondendo, dando atenção à votação que tivemos. Então, a maioria do pessoal optou por ter aulas gravadas sobre os traders do Sr. José. Então, atendendo aí a maioria, esta aula também está sendo gravada. Então, vamos lá. Aqui ele fechou o Pound Yen, seguindo a mesma estratégia de sempre, que é a do PZ Super Trend. Então aqui a linha vermelha indicava a tendência de baixa e ele foi contra isso, abriu uma compra. E aí ele fechou aqui com um pouco de lucro. Teve aqui uma pergunta: José, quando fecha na resistência você abre sell agora? E aí o senhor José responde que não, porque agora é o horário de fechamento do mercado. Agora tem mais um gráfico aqui do CAD Yen, e aí ele foi CAD Yen M30, foi o seguinte, estava numa tendência de baixa. Aqui o PZ Super Trend indicava uma alta, de acordo com essa linha azul, e aí o senhor José abriu contra o PZ Super Trend, abriu uma posição de venda, e aí aqui ele abriu uma posição de venda aqui, e aqui ele abriu uma compra. Na verdade, ele poderia ter fechado essa posição de venda, ele poderia ter fechado aqui, mas também não sei porque ele não fechou, mas enfim. Aqui mudou a tendência, tá, do Super Trend, foi essa linha vermelha, e ele foi contra a tendência, abriu uma compra aqui, tá? E aí fechou ambas as posições assim que bateu a 200 EMA, bateu aqui na resistência do PVSRA. Aqui tem alguns comentários, mas é normal porque é a mesma, na verdade a mesma pergunta de lá de cima, que é sobre o senhor José não está abrindo ordens novas porque é horário de fechamento do mercado. Que mais? E provavelmente acho que ele deve estar falando aí depois do fechamento de Nova York, tá? Entra aí já abre Sydney, só que na Austrália já não tem tanto movimento, então assim que fecha Nova York, vocês podem ver aí que fica, a coisa não se move, né? Vocês que já operam o mercado devem saber. Enfim, aqui Euro-Yen, tá? Euro-Yen fechou. Ele tinha aberto uma posição de compra contra o PZ Super Trend, então o PZ Super Trend estava indicando aqui com a linha vermelha a tendência de baixa, e ele abriu uma compra. E ele fechou aqui com um pouco de lucro. Depois disso, o Swiss Yen também fechou com lucro, então aqui teve o PZ Super Trend com essa linha vermelha indicando baixa, ele foi lá e comprou, né, indo contra o PZ Super Trend, e ele fechou aqui até que com bastante lucro. Que mais? Aí tem uma pergunta, essa pergunta está falando se está fechando o dólar yen, e aí o senhor José responde que não, só fecho com certo lucro, nesta conta apontei para mais de 4. Tá, então aí beleza. Aqui o senhor José vendeu 0 japonês, a gente chama de Kiwi Yen, e ele abriu uma posição de venda aqui, tá? Vocês podem ver que o PZ Super Trend estava indicando a tendência de alta, né? Aqui estava a linha vermelha indicando baixa, e aí mudou para azul, mas não está muito visível, né? Mas enfim, mudou para azul, tá? Então mudando para azul ele abre uma posição de venda, tá? Indo contra o PZ Super Trend, mas indo a favor aí do PVSRA, né? Então você pode ver que aqui logo na resistência do 200 EMA, beleza? Aqui também tem uma abertura de posição de venda no Pound Yen, tá? Então aqui mudou para a linha azul, vocês podem ver, e ele abriu uma posição de venda, beleza? Aqui, que mais? Agora temos uma posição de venda 0,01 no AUD Yen. Então vocês podem ver que aqui mudou para azul o PZ Super Trend, e ele esperou até chegar aqui numa região de resistência para ele abrir uma posição de venda aqui, tá? Que mais, gente? Vamos lá para dólar CAD, 0,01, ele comprou, e ele comprou bem aqui no suporte do PVSRA.
Então ele esperou chegar até o suporte do PVSRA para abrir uma posição de compra. E vocês podem ver que o PZ Super Trend indica uma venda com essa linha vermelha. Então ele vai contra isso, abre uma compra. Que mais, gente? Aqui vocês podem ver que ele abriu uma posição de venda no euro, iene. E aí vocês podem ver que ele tinha fechado, né? Isso aqui já se concretizou uma compra e ele abriu agora uma posição de venda. Beleza? Que logo no Euro CHF, tá? Euro Suisse. No Euro Suisse ele abriu uma posição de venda. Então vocês podem ver que ainda o PVSRA está indicando a tendência bearish, só que o PZ Super Trend está indicando compra. Então ele vai contra isso e abre uma venda aqui. Aqui tem uma dicas de autoajuda, né? Aqui teve uma pergunta sobre gerenciamento de capital, se o senhor José ele fica até mais do que 0,6, nível que eu falei para as duas vezes, nível de margem, tá? Então nível de margem, e aí o senhor José fala que até acima de 1.000 até 2.000%, abro até 0,6, e aliás no dólar e iene já abri até 0,6, tá? E ele diz que menos de 1.000% só abre até 0,04. Beleza? Aqui ele abriu uma venda no CHF, JPY, Swiss Yen. E aí vocês podem ver que já tinha fechado com lucro essa compra e logo aqui ele abriu uma venda. Depois tem uma venda no CAD Yen. Uma venda aqui no Pound CHF. Aqui vocês podem ver que fechou o Pound Dólar com lucro, foi uma compra. Então o PZ Super Trend indicando a venda, ele vai contra isso, abrir uma compra, tá? Nessa região e realiza o lucro aqui. Esse aqui foi um trend, esse aqui foi um trade, gente. Nesse trade que demorou bastante até, então foram várias posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele foi aumentando de acordo com isso. Então isso aqui foi 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,5 e agora 0,6. Tá? Então ele foi acumulando e aumentando os lotes gradativamente. Então vocês podem ver que eu comprei 0,06 no dólar iene. Aqui o PZ Super Trend indicando baixa com essa linha vermelha e foi lá e comprou. Tá? Que mais? Teve uma venda. Aliás, gente, se você não viu os vídeos passados e você chegou aqui de paraquedas, que chamam, né? Chegou aqui por acaso e esse é o primeiro vídeo que você está vendo, para de ver agora e volte e veja os vídeos passados, tá? Para você poder entender essa estratégia. Vendi 0,01 no Pound Dollar, tá? Então aqui está o PZ Super Trend com a linha vermelha indicando baixa, ele vai contra isso e compra. E aqui ele realiza o lucro quando a linha está para se mudar. Já mudou, né? Você pode ver que mudou aqui para azul, tá? Que mais? Aqui tem vários outros trades que ele fez. E tem algumas perguntas pertinentes, então... isso aqui eu dei até risada. Mestre, me ensine o segredo. E aí o senhor José falou, só não aprende quem não quer ou não é aplicado nos estudos. Então é isso aí, gente, tem que estudar, tá? Não adianta você estudar e praticar, né? Não adianta, você tem que estudar. Então estude e pratique. Agora, Euro Yen, ele comprou 0,01. Vocês podem ver aqui PZ Super Trend indicando a baixa com essa linha vermelha. E ele foi aqui e comprou. Por que ele comprou aqui e não comprou aqui, né? Logo que mudou. Ele comprou aqui porque isso aqui é um suporte. Ó. Ele estava vendo o suporte e comprou aqui. Que mais, gente? Comprou o 0,03, tá? Então aqui já aplicando o hedge, então foi 0,01, 0,2, agora aumentando 0,3, já seguindo a estratégia de hedge. E aqui foi uma venda. Vocês podem ver que foi contra ele, né? O preço acabou indo para cima. Então aqui ele aumentou e colocou 0,03 e abriu uma compra.
E vamos ver como é que isso vai ficar depois. Que outro trade comprou Swiss Yen. Aqui dá uma pergunta sobre calculadora, como que ele calcula, e aí depois ele fala para usar Excel, tá? E aí o pessoal usa Excel. Que mais? Aí teve aí alguns outros trades que ele fez. Não vou ficar falando cada um desses, tá? Mas somente os pertinentes a gente vai explicar aqui para vocês. Tem vários outros trades. Vamos dar uma olhada naquele... Tá, essa aqui tem uma pergunta duplicada, nem vou ler. E aí teve também... que é outra pergunta de um outro trader. Aqui, gente, vocês podem ver que isso aqui foi fechado com lucro e logo após isso a linha do Super Trend mudou para vermelho e ele abriu uma posição de compra. Então está escrito aqui Dollar CAD, comprei 0,01. Queria mostrar para vocês o que aconteceu com aquela posição do iene. Então, aqui uma coisa muito pertinente. Informações e explicações do Sr. José para quem está a estudar o PVSRA. Vou dar um exemplo em que a maioria dos trades que eu faço estão dentro do PVSRA. Então, isso aqui, gente, vocês aprendam, tá? Que a maioria dos trades que ele faz está dentro da conotação aí dos ensinamentos do PVSRA. Então, o primeiro que está totalmente fora, porque é uma compra. Então, o primeiro foi uma exceção, né? Uma compra no ambiente bearish. O segundo foi uma venda em cima da 200 MA no ambiente bearish, tá? Então a segunda posição aí que ele abriu já está de acordo com o PVSRA. Então a venda em cima do 200 MA no ambiente bearish e depois um volume considerável não ter conseguido romper 200 MA, portanto dentro dos pressupostos do PVSRA. E terceiro foi uma compra em cima do Dragon, depois de um volume notável que não conseguiu romper o dragão e já com a 25 WGT acima do dragão, tá? E aí o quarto que é mais polêmico, não vou comentar, mas então, só para mostrar que o senhor José segue, a maioria dos trades, né, ele segue aí a conotação do PVSRA. Aqui mesmo, e aqui vocês podem ver que tem várias outras perguntas. Vou até ler, que eu acho que isso é importante. Então, agora estou entendendo bem, com mais clareza, as entradas, como o senhor mesmo disse. Estava fazendo algumas entradas que não deveria para mostrar como funciona o head, que o senhor faz. Então, para quem acompanhou os outros dois vídeos, o senhor José estava fazendo várias entradas que ele não faria numa situação normal, mas ele fez para mostrar para a gente como se usa o head, tá? E aí... mais uma pergunta, né? A pessoa fala quanto ao head. Se parar de aumentar o head em 0,04, pode acontecer de nunca a soma das operações dar lucro e você não conseguir fechar o trade? E aí a resposta do senhor José: se parar no 0,04, todas as seguintes terão de ser sempre 0,04, ficando sempre entre a buy e sell uma diferença de 0,2. Vai haver uma altura que ficará positivo. Tá, então isso aqui é muito importante, então aprendam isso, tá? Tomem nota, se vocês têm um bloquinho de notas, tomem nota, porque isso aqui é uma coisa importante. Que mais? E aí tem várias outras... tem várias outras coisas também que perguntaram. E aí eu quero mostrar para vocês, que mais? Aqui são os resultados, né, que foram, tá? E antes disso eu lembro que tinha uma posição que eu queria mostrar para vocês, que foi o fechamento daquela posição que teve várias coisas no iene. Eu acho que acabei até perdendo aqui, mas era muito pertinente e eu queria mostrar para vocês, então vamos ver se eu consigo encontrar. Tá aqui, acho que lá em cima, né? Não lembro se eu mostrei para vocês, então são várias posições que acabei não mostrando. Vamos ver se a gente encontra... aqui, né? Ó, fechei todas as ordens do dólar iene. Então vocês podem ver
que esse hedge, tá, se estendeu aí por muito tempo, tá, um tempo considerável até, e aí vocês podem ver que no final ele conseguiu fechar todas com lucro, tá. Agora não lembro se eu já falei, seu Japa tá ficando velho também, mas enfim. Então é isso aí, gente, a aula de hoje, e vejo vocês na próxima aula. Até mais!